Boa noite, bom dia e boa tarde a todos meus irmãos e irmãs que estiverem vendo este vídeo. Que Deus possa abençoar as suas vidas grandemente. Hoje eu falarei a vocês de uma pessoa muito conhecida, um grande herói. Ele nasceu com tudo que um homem gostaria de ter. Um herói que venceu exércitos, matou leões, com uma queixada de búfalo venceu 1000 homens. Geralmente quando falamos dele, falamos das suas vitórias, da mulher que trouxe a sua derrota, mas ninguém percebeu aonde ele teve a sua maior vitória. Um homem, muitas vezes subestimado por aqueles que nós conhecemos. A profundidade do seu propósito e do seu pacto. Do seu propósito que Deus teve com ele, e ele entendeu o propósito que ele deveria ter com Deus. O que eu quero falar hoje, que mais importante do que o propósito que Deus tem com você, é o propósito e a razão que você tem com Ele. Não que você seja maior do que Deus, mas se você não der valor a Ele, como você vai poder compreender a preciosidade de tudo que Ele fez na sua vida? Sim, estou falando de Sansão. Bem, oremos. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, meu Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, eu invoco o Teu nome, meu Pai, que neste momento não seja apenas mais uma meditação da Tua palavra, mas que seja a revelação da luz pelo poder do Teu Espírito. Não me deixa te atrapalhar, mas que através da minha vida o Senhor venha falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, meus queridos amigos, abram a sua Bíblia em Juízes 16, versículo 28. Hoje falarei de Sansão. Vamos ler. Sansão então clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se Sansão com as 2 colunas do meio que o sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita em uma e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então os seus irmãos desceram a toda a casa de seu pai, tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Bem, geralmente as pessoas pregam, quando falam de Sansão, sobre o leão que ele matou, sobre Dalila e a bagaceira toda. Mas de todas as pregações que eu já ouvi de Sansão, pouco se fala dessa parte. Que eu acredito que ninguém entendeu a profundidade do poder de Deus na vida de Sansão.
Na maioria das vezes eu fico até chateado quando eu ouço pregações sobre Sansão, que é a mesma história de sempre, ninguém chega onde precisa. Mas não estou aqui julgando ou criticando, mas eu quero que quem estiver ouvindo essa mensagem entenda a força dessa palavra. Você coloque atenção. Olha só. Antes de eu falar sobre o que eu quero falar, você tem que entender por que o cabelo de Sansão era grande. Muita gente vai falar, não, foi porque Deus falou, que o anjo disse que ele ia ter o cabelo grande, que ele era nazireu de Deus, e ele ia ser o homem mais forte. E ponto, morre ali. Mas eu te pergunto, você sabe por que de fato o cabelo dele tinha que ser grande? E por que Deus disse isso? Se você souber, deixe aí nos comentários. Pausa o vídeo, escreve aí tudo que você sabe, beleza? E aí você vai ficar surpreso com o real significado disso no decorrer do vídeo. Bem, terminou de comentar? Legal. Agora eu vou falar o que de fato representava o seu cabelo. O que chama atenção é que o cabelo grande não foi dado só a Sansão, mas também foi ordem de Deus que todos os sacerdotes tivessem cabelo grande. Samuel, Moisés, Elias, Jesus. Mas esses homens não foram fortes como Sansão. Mas todos eles tinham um significado de força em uma área específica. E o que fez eles de fato fortes sobre uma determinada área que sobressaiu a dos outros homens na terra. Fez com que eles se destacassem. Mas por que o cabelo de fato tem um determinado poder e todo homem de Deus que o tinha, você via ali um significado especial e uma característica única? Bem, para você entender isso, você vai ter que entender também o mundo espiritual. No mundo espiritual, tudo que você faz na terra, você tem um efeito sobre o mundo espiritual. O mundo material está interligado diretamente ao mundo espiritual. E é uma conexão direta. E toda ação aqui representa e significa e se materializa com efeito lá. Que se materializa aqui. Que se corresponde aqui. Dentro do seu significado. É uma linha de linguagem. Programadores entendem bem disso. É tipo a linha de linguagem de JavaScript. E outras linhas de linguagem de programação. Digamos que para cada ato na Terra se manifesta uma língua de programação no céu, que se manifesta em uma ação direta aqui na Terra, certo? É a língua que Deus entende, é a língua simbólica dos atos. E o cabelo, ele tem um fator muito interessante. Ele é condutor de energia estática. Essa força, quando consagrada a Deus, ela representa uma linha de conexão, de expansão na tua comunhão com Deus. Quando consagrado ao voto de Nazireu, que é dado por Deus. O que significa que quanto maior é o seu cabelo, maior é a sua ligação de comunhão com Deus. É como um amplificador de poder espiritual. É como você pegar a antena do Wi-Fi e você aumentar. Quando o seu cabelo ele é consagrado a Deus, por um voto de Nazireu, você fala, Deus, eu vou deixar o meu cabelo grande, por amor ao Senhor, você está fazendo o sacrifício da vaidade. O homem, ele fica mais sensual com o cabelo curto. E de fato, aquele termo, eu vou usar muito conhecido, peço perdão às mulheres, mas já ouviu aquele termo, elas gostam mais dos carecas? É dos carecas que elas gostam mais? As pessoas levam esse argumento para o pejorativo, para a maldade. Quando na verdade se refere o de fato que acontece. Os músculos da cabeça, do cérebro, do crânio, são mais sensual às mulheres. E fazem ela interligar
a careca do homem as partes musculares do seu corpo. E de fato, ele fica mais sensual aos olhos de algumas mulheres. E naturalmente também. Quando o homem ele corta o cabelo, ele fica sensual. Quando ele deixa o cabelo grande, ele está cortando a sua sensualidade, trazendo assim o despertar do espírito, porque o oposto do espírito é a carne, e o oposto do despertar da carne é o despertar do espírito. Ou seja, ele retira dele a capacidade dele se tornar mais belo, mais sensual, mais atrativo às mulheres. É como se ele estivesse dizendo para Deus: Senhor, eu não quero atrair os olhos das mulheres, eu quero atrair os seus olhos. É a primeira coisa que ele está dizendo para Deus. Vamos entender. O segundo ponto: a força da energia estática na matéria aumenta o nível de energia de condução da sua vida, do seu espírito com Deus. É como se você pegasse a energia estática que é conduzida e trazida à existência pelo seu cabelo e potencializasse e colocasse na força da sua energia, da sua comunhão com Deus. Então, sim, quando você tem um cabelo grande e consagrado a Deus, você aumenta a sua comunhão com Deus, a sua ligação com Deus. É como, por exemplo, e como isso ativa, qual o seu efeito espiritual? É como, por exemplo, o Wi-Fi. Maior a sua antena do Wi-Fi, maior o seu sinal, mais rápido você recebe. 1G, 2G, 3G. Ou seja, quanto maior é o tamanho do seu cabelo e a força da sua consagração a Deus, é como se você aumentasse a sua energia espiritual, o seu alcance. Então vai ficar mais rápido para Deus te mandar uma mensagem do céu sobre a terra. Digamos que a sua antena do Wi-Fi, ela fica maior. O seu nível de comunhão, de ligação com Deus, com o Espírito Santo, entre o céu e a terra, se torna maior. É o poder da matéria se materializando no Espírito, correspondendo sobre a matéria. É uma linha de ação e ligação direta. É assim que funciona o mundo espiritual. O que se consagra na terra se materializa no céu. Certo? É como se você transferisse a energia estática para aumentar a sua energia de comunhão com Deus, a sua ligação com Deus. Aumentasse a força da antena. Certo? Fica mais rápido para você entender. Você vai ter discernimento melhor, conhecimento melhor, você vai ter um nível de resposta melhor vindo da parte com Deus. A sua comunhão com Deus vai ficar mais aflorada, mais intensificada, vai ser de fato como nessa imagem, vai ser mais avivada, porque você está santificando a sua vida com Deus, quando há propósito nisso. Você amplifica, digamos que o cabelo grande é um amplificador espiritual, por isso muitos bruxos deixam o cabelo grande, macumbeiros e assim por diante. Eles copiaram isso da Bíblia e o próprio diabo descreveu e falou isso para eles, certo? Agora vamos entender o segundo poder, o terceiro poder, digamos assim, o primeiro e o segundo já foi dito, e o terceiro poder espiritual do seu cabelo grande. Quando ele é grande, o que ele representa, qual é a segunda linguagem que Deus está recebendo quando você fala? Todo o corpo, ele é o templo de algo, ou o templo do Espírito Santo, ou o templo de demônios. Simples assim, certo? E o que representava de fato o cabelo de Sansão que tornava ele tão forte? Bem, naquela época existia um véu que separava a Arca da Aliança e o povo de Deus, certo? Existia um véu. Aquele véu, qual era o propósito dele? É a separação do santo e o profano, do santíssimo, que é a glória de Deus, e os homens. E o cabelo era a separação. Quando o homem deixava o cabelo grande, consagrado a Deus, representava aquele véu. E nós representamos o santuário. E a parte mais alta, que é o cabelo,
está sobre o quê? Sobre a cabeça. A cabeça representava o quê? O altar. E os pensamentos santos, como a arca da aliança. É como se a pessoa estivesse dizendo para Deus: Senhor, eu sou o teu santuário, o meu cabelo é o véu do teu santuário, e o meu cérebro é o altar, e os teus pensamentos estejam nos meus pensamentos. A arca da aliança é o meu cérebro. É como se ele dissesse para Deus que ele queria que a arca da aliança estivesse no seu cérebro, no seu coração, nos seus pensamentos. E o seu cabelo em volta representava justamente a separação dos pensamentos do mundo, das coisas do mundo, e os pensamentos da santidade para Deus. Por isso que ele já tinha ali os ideais de trazer a santificação da sua vida para com Deus. Nos seus pensamentos, na sua conduta, santificando, sacrificando a sua vaidade, para que os seus pensamentos fossem santos e não profanos, fossem nascidos do Espírito e não da carne, para quem olhasse para ele despertasse o desejo do Espírito e não o desejo da carne. Era uma linguagem corporal que ele dava para Deus e para as mulheres e para tudo à sua volta. Isso de fato era o Espírito, era o poder do que representava o voto de Nazireu. Profundo. O que significava que quando ele se guardava para os pensamentos de Deus, o poder dos pensamentos de Deus daria para ele toda a força que ele ia precisar para vencer todas as coisas deste mundo. Por isso, o poder do Espírito de Deus em Sansão se manifestou de forma que matou mais de 1000 homens com a queixada de búfalo. O que representava era a inteligência de Deus, os pensamentos de Deus, a santidade de Deus dentro de Sansão, na sua mente, acima de tudo, se separando das coisas desse mundo, era mais forte do que todos os homens dessa terra, mais forte do que os leões, do que as cordas que o prendiam, do que todas as coisas. Representava Deus dentro dele. As 7 tranças representavam as 7 virtudes de Deus: a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, o temor, o conselho, a fortaleza e o Espírito do Senhor. Representava o próprio Deus. Representava que quanto maior fosse a ligação de Sansão com Deus na matéria, representaria a força do poder do Espírito. Assim se materializava o poder de Deus através de Sansão. Entendeu agora por que o cabelo grande consagrado a Deus tem poder? Acredite, se você fazer um propósito com Deus até hoje, de voto de Nazireu, o Senhor te dará, talvez não a força de Sansão, mas Ele vai te dar uma força muito maior, se tiver propósito nisso. Por isso que Deus não falou para o sacerdote deixar o cabelo curto. É até estranho quando você lê a Bíblia, você vê hoje os pastores de cabelo curto. Na verdade, era para todos os pastores hoje, segundo a palavra de Deus, ter cabelo grande. Claro, não com vaidade, mas com um propósito de santidade a Deus, como o véu do santuário, representando o seu cérebro, o altar de Deus. Eu tenho certeza que Deus, vendo que um pastor está santificando a sua vida e fazendo com esse propósito, Deus vai amplificar o seu nível espiritual, a sua comunhão com Deus. Ele vai se olhar no espelho e vai ver, ele não vai ver um cabelo bonito, ele vai ver a sua santidade, a sua comunhão, a sua amplificação com Deus, porque a sua mente representa o altar e o cabelo o véu que separa os pensamentos do mundo dos pensamentos de Deus. É tipo um lembrete, é uma linguagem corporal. Claro que isso tem que nascer no coração de cada um. Isso pode também ser feito com cabelo curto, mas é só você ver, quanto maior é a antena, maior a amplificação e a força. Certo? Tem que ter tanta quantidade como a qualidade consagrada, né? Bem, agora vamos para a parte mais importante, o clamor de Sansão. Então, clamou ao Senhor dizendo: Senhor, peço-te que te lembres de mim.
e me fortaleça agora só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus. Dos meus olhos, pelos meus 2 olhos. Nesse momento, quando Sansão perdeu os olhos, ele perdeu os olhos para as coisas dessa terra. E finalmente, ele abraçou o propósito de Deus. Foi quando Sansão entendeu a necessidade de abraçar o propósito de Deus, que os seus olhos se abriram. Mas enquanto ele negou o propósito de Deus para a sua vida, ele estava cego. Sansão estava cego de olhos abertos, enxergando. Mas ele abriu a visão para Deus quando esteve de olhos fechados para esse mundo, cego para este mundo. Foi ali que a sua força verdadeira se materializou. O que eu afirmo que a força do servo de Deus está no seu propósito com Deus. Porque neste momento, o cabelo de Sansão ainda estava rapado. Tinha crescido, mas não muito. Ou seja, a força de Sansão estava na sua aliança do seu propósito com Deus. Quando nós abraçamos o propósito de Deus, somos fortes. Porém, só conseguimos fazer isso quando estamos cegos para as coisas deste mundo. Naquele momento, ele fez, de olhos fechados, ele matou mais homens naquele momento do que o que ele fez a vida inteira de olhos abertos. Aonde eu quero chegar? Que a minha força e a sua força tem que estar abraçada ao propósito de Deus, da nossa aliança com Deus para nossas vidas. Mas note, o cabelo crescia. No moinho, o seu cabelo começava a crescer, como quanto foi rapado. No versículo 22 do capítulo 16. Naquele momento que girava Sansão, ele quebrava o seu orgulho e construía o propósito. Foi quando foi quebrado o homem que nasceu a sua verdadeira força. O cabelo começou a crescer quando ele se arrependeu. Foi quando ele ressuscitou o seu propósito com Deus que Deus ressuscitou a sua força. Foi quando tirou de dentro dele os pensamentos do mundo que nasceu a santificação do propósito de Deus. Foi ali que nasceu. Não estava apenas começando a crescer o cabelo, estava começando a crescer o propósito de Deus, os pensamentos de Deus, a vontade de Deus na sua vida. Foi ali que verdadeiramente ele começou a ser forte. Seja forte no seu propósito com Deus. Seja forte na sua aliança com Deus, nos seus pensamentos com Deus. Tenha a sua vida separada das coisas deste mundo. Não importa se você está no moinho. Não use isso para blasfemar contra Deus, mas para se separar das obras do mundo, para se fortalecer nos planos de Deus para a tua vida. E assim você vai fazer mais na sua vida, em um único momento, do que você fez em tudo até hoje. Entenda, o que faz um homem forte não é a sua força
dos seus braços, mas na força que ele coloca nos pensamentos do propósito de Deus para a sua vida. Foi no momento que se moeu o homem que nasceu o homem de Deus. Mas nota, cresceu o cabelo. Aquele não era o mesmo cabelo. Era o cabelo que foi moído, destruído das coisas do mundo, nascendo o propósito de Deus. Nota que Sansão não pediu para Deus abrir os olhos dele. Nota, ele não pediu para Deus deixar ele viver. Por quê? Porque Sansão reconheceu a sua fraqueza. Ele sabia que se ele abrisse os olhos, ele poderia ficar cego de novo por uma mulher. Então Sansão preferiu ficar cego para todas as mulheres deste mundo, para todas as coisas deste mundo, para ser forte, olhando para o seu voto, para o seu propósito com Deus. Foi ali, olhando para Deus, que Sansão fez mais na sua morte do que no seu propósito, olhando para toda a sua vida. Você faz mais olhando para Deus em pouco tempo, do que com todo o tempo deste mundo sem olhar para Ele. Tenta entender. Você quer fazer mais ou menos? Você quer qual resultado? Grande ou pouco? Isso nós podemos trazer para todas as áreas da sua vida. Para a vida amorosa, sentimental, financeira. Qualquer hora eu vou trazer essa mesma passagem, trazendo para todas as áreas. Mas o que eu quero deixar hoje é esse espírito, este ideal. Seja forte no seu propósito com Deus. Esteja cego para as coisas deste mundo. Esteja olhando ardentemente para o seu propósito, para a sua aliança, para a sua comunhão com Deus, separado das coisas deste mundo, se fortificando no propósito do altar, do Espírito da palavra, na glória do Deus vivo, porque você vai ser mais forte. Você vai fazer mais em pouco tempo com Deus do que tudo que você fez até hoje sem Ele em toda a sua vida. Porque estando em Deus você é forte. Mas sem Ele, aparentemente forte, você é fraco. Agora você decide quem você quer ser. Oremos. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, meu Senhor Jesus, obrigado por essa revelação na luz da Tua Palavra. Que a minha comunhão com o Senhor esteja cada dia mais forte, que a nossa comunhão com o Senhor, que todos que estiverem ouvindo até agora, possam olhar para o Senhor e ser cego para as coisas deste mundo. Abraçar o propósito do Senhor, sendo uma coluna forte na tua casa, destruindo as colunas deste mundo, das obras do diabo desta terra, manifestando o poder da tua glória, a tua força e o teu espírito. Saindo da vaidade da terra, que traz a carne, frutificando e fluindo no poder do seu espírito. Abençoa-nos, ó Pai. Traz a força. Pai, se me permite, farei mais uma vez a oração de Sansão. Senhor, peço-te, lembre-te de mim e fortaleça-me agora, mas desta vez, ó Deus, para que eu me vingue de Satanás. Por tantos dias, por tantos anos, eu tenho sido cego, olhando para as coisas deste mundo. E abra, Senhor, os meus olhos cada dia mais para viver olhando para o Senhor, abraçando o propósito do Senhor, fazendo a tua vontade neste mundo. É isso que eu peço para mim
e para todo aquele que estiver ouvindo este áudio. Nos traz a saúde, a força, a prosperidade e a alegria. É o que eu te peço, Senhor, segundo a tua vontade. Contudo, seja feito, meu Deus, a tua vontade e não a minha. Amém. Algo nessa oração ainda me tocou, olha só. Fazendo a sua vontade, Sansão morreu. Não morreu, mas quase morreu. Foi humilhado e destruído. Mas Jesus, fazendo a vontade de Deus, aparentemente ele foi humilhado, mas ressuscitou, venceu o demônio, a morte, e o seu nome está acima de todo nome no reino dos céus, ardendo em chamas, lutando pelo poder do seu Espírito por nossas vidas. E até hoje ele continua destruindo as colunas de Satanás. Ele sim é o mais forte. Ele é santo. Ele é Deus. Te amo, Jesus. Obrigado por tudo. Meus amados irmãos, servos do Deus vivo, se gostaram desta palavra e ela falou ao seu coração, deixa o like. Eu não vou te pedir dízimo ou oferta. Não sou pastor, sou apenas um membro. Recomendo você ir a uma igreja, não ficar só no YouTube. Mas eu entendo que talvez a sua circunstância não seja essa. O que importa é que você entenda o seu propósito com Deus, independente da igreja que você esteja ou até mesmo que não esteja. Tudo que eu peço é humildemente, se gostou, se edificou a tua vida essa palavra, deixa o like, compartilha com as pessoas que você mais ama e você deseja que ela seja forte, como essa palavra te fortalecer. Forte abraço, fiquem com Deus. Sou apenas um cavaleiro que serve ao nosso Rei, pelo reino dos céus e a sua justiça, por Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho de Deus, para sempre. Amém.